Jana, tá muito ocupada aí? Agora tem show da notícia? Show da notícia full? Hoje não é full. Não Estou é full? preparando a abertura lá. O Guilherme Muniz já faz um aceno negativo lá. Não é full. Hoje tem jogo. O jogo começa... A jornada esportiva começa às 18, né? 6 da tarde. E aí, você lembrou de alguma história? Você sabe que eu fiquei aqui tentando puxar na memória alguma história? São tantas coberturas. Mas eu achei interessante contar para o ouvinte como era a preparação da produção há 22 anos. Pra mim também, tô curiosa. Você sabe que aqui, do meu lado, eu tô aqui do lado do Adriano Bernardino, na produção e trabalhos técnicos, tem um computador e a gente enxerga todas as matérias, todo o conteúdo que vai pro ar aqui no computador. Sim. Então a gente se comunica através de números, né? As matérias recebem uma numeração e a gente vai pedindo essas matérias. Há 22 anos, lá na Rua das Palmeiras, todos os produtores tinham uma caixinha de madeira. E nessa caixinha de madeira a gente levava para o estúdio os cartuchos com as matérias e os boletins dos comentaristas. Cartuchos, ouvinte. Imagina uma fita cassete, mas uma fita cassete maior, um formato retangular. Em cada cartucho a gente colava uma folha de sulfite e nessa folha de sulfite tinha a chamada da matéria, que a gente chama de cabeça. Ali o apresentador lê a matéria e chama o repórter. Então a gente carregava caixas de madeira com pilhas e pilhas de cartuchos com as matérias e os boletins. Olha só. E era um corredor enorme, né? Da redação até o estúdio da CBN. A gente ia, sei lá, 5 minutos, 2, 3 minutos. Às vezes a cobertura tá intensa, então você não consegue chegar no estúdio com Mas tanto ia tempo. correndo com aquela caixa. Ia correndo com aquela caixa, todo o material que ia pro ar estava ali. Olha E como só. uma fita cassete, quando ele ia pro ar, a gente tinha que voltar o cartucho e colocar no ponto de novo para os próximos programas. Isso para coisas pequenas. Para as entrevistas gravadas ou programas gravados eram fitões. Olha. Fita de rolo. Imagina uma Vou colocar até bobina, no Google aqui né? pra eu ver. Aquele gravador, uma bobina circular. E aí eram os fitões numa caixa e os cartuchos na outra. Meu Deus, Jana. E assim a gente foi avançando, né? Depois vieram os MDs, que eram dispositivos bem menores, né? Até que tudo foi digitalizado. Mas na correria da produção antigamente, a gente ainda carregava todos os fitões com o material dos programas. No noticiário, a gente está aqui na redação o tempo todo procurando, né, produzir os programas com uma certa antecedência. Sim. Recentemente, a gente teve a morte da cantora Gal Costa, a morte do cantor Erasmo Carlos. Em alguma dessas duas, eu não me lembro, eu acho que foi do Erasmo Carlos, foi a morte da Rainha Elizabeth. Foram três eventos bem marcantes, recentes. Eu estava com o roteiro do Estúdio CBN pronto, Bárbara, na minha mão. Eu tinha acabado de imprimir o roteiro. Quando entra o plantão na Globo News, que havia sido confirmada a morte da Rainha Elizabeth, peguei a folha com o roteiro e fiz assim, ó, soltei na caixa de reciclagem aqui. E isso o ouvinte também não tem ideia do bastidor. Sim. A gente entrou no estúdio zerado, com um programa zerado. A partir do momento que entra a vinheta dos apresentadores do programa, começa ali do zero uma produção para dar conta daquele noticiário que acabou de acontecer. E uma coisa importante também, né, Jana, que apesar de você ter todo esse tempo de carreira, cada programa é um novo programa, né? Sempre vai ter uma coisa nova, diferente, ali um imprevisto, alguma coisa que você tem que fazer. Eu acho que isso serve tanto para a produção quanto para a apresentação. Então, o ao vivo, ele tem essa emoção que não acaba com o tempo, né? Sim, embora eu tenha 22 anos de casa, cada dia é um dia, cada programa é um programa. Você não sabe como vai ser o programa, você não sabe quais são os fatos que vão acontecer durante o ao vivo. Muita coisa que está programada cai. Não acontece, porque a gente tem que dar conta do que está rolando ali no momento. E também tem jornais, tem programas que têm em formato de revista. Cada apresentador tem as suas particularidades. Cada programa tem os seus comentaristas. Cada dia você entra aqui como se fosse o primeiro.
Aí. Alguns ouvintes já me conhecem já da programação, outros estão chegando por aqui agora. Boa tarde para vocês. Tá vendo, gente? Jana é história, Jana é cultura. Jana sabe mais dessa rádio do que muita gente. Tá aqui há 22 anos. Não é brinquedo não, não é pouca coisa não. 22 anos.